Tem uma pergunta que, olha, sempre me intrigou sobre o universo dos Jaegers. Qual? Como é que pode a máquina mais antiga, sabe, a mais pesada, com a tecnologia mais defasada de toda a frota, o Cherno Alpha, Uhum. ter se tornado o matador de kaijus mais letal que a gente já construiu? É um paradoxo completo, né? Total! Os registros mostram uma taxa de sucesso que beirava 100%. Isso num universo com Jaegers digitais, com armas de plasma, não faz sentido. Ele deveria ser sucata. É exato, um caixão de metal radioativo. E mesmo assim, por 6 anos, ele foi o rei da linha de frente mais brutal do mundo. Sim. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar por que esse tanque russo não só sobreviveu, mas acumulou o maior número de baixas de sua geração. É uma história fascinante porque desafia a lógica da guerra que o próprio filme apresenta, sabe? Unidades muito mais novas e avançadas eram destruídas em semanas. Às vezes na primeira missão. Exatamente. Para entender a lenda do Cherno Alpha, a gente precisa, ignorar a ideia de que novo é sempre melhor. Certo. A gente precisa analisar ele como o que ele realmente era. Uma fortaleza móvel, uma ferramenta de cerco. A força dele não estava no que ele tinha de novo, mas em como ele aperfeiçoou o que tinha de antigo e brutal. E essa brutalidade ela já começa no visual, né? A primeira vez que eu vi o Cherno, eu achei o design dele, sei lá, quase esquisito. Ele é estranho. Ele não tem a forma atlética do Gypsy Danger ou a elegância do Striker Eureka. Ele é tipo um reator nuclear gigante com pernas. É isso. E a cabeça parece uma torre de refrigeração industrial. Um alvo gigante. Como que os engenheiros justificaram uma escolha tão exposta e, vamos ser sinceros, feia? Então, mas é aí que tá a chave. A estética dele não foi feita para ser bonita. Ah, claro. Ou para inspirar esperança. Ela foi feita para ser funcional e para inspirar terror. O que é fascinante é o impacto psicológico. Ele era o guardião do muro siberiano. Certo. A aparência dele não diz eu sou rápido. Ela diz eu não vou a lugar nenhum e você não vai passar. E a cabeça? Esse alvo. Na verdade, é a parte mais blindada de todo o chassi. Sério? Sim, porque ela abriga o componente mais vital e perigoso. O reator. E tem uma história aí, sabe? Ele é um sobrevivente de uma era muito mais sombria, quando os pilotos morriam mais pela radiação do próprio Jaeger do que pelos monstros. Pus? A aparência dele já conta uma história de sobrevivência brutal antes mesmo da luta começar. E essa história começa num cenário de pânico global, né? Depois dos primeiros ataques, o mundo entrou numa corrida armamentista desesperada. Uhum. As nações ricas investiam em tecnologia de ponta, ligas leves, mas o bloco russo estava em desvantagem. Sim, eles não tinham a tecnologia sofisticada para competir de igual para igual, mas tinham a matéria-prima, as fábricas. E a solução deles foi jogar com as próprias regras. Exatamente. A necessidade virou a mãe da brutalidade. Já que não dava para construir o mais avançado... Construíram o mais resistente. Isso. E essa decisão, que nasceu da limitação, moldou cada pedacinho da engenharia dele. O reator, por exemplo. Certo. Sem acesso a baterias de plasma compactas, eles tiveram que usar uma fonte de energia nuclear massiva, quase um reator de submarino adaptado. Um monstro. Um monstro tão pesado e instável que teve que ser embutido naquela cabeça, o único lugar que aguentava o peso e onde a blindagem era mais espessa. Foi uma gambiarra genial. Então, o que parecia uma falha de design, aquela cabeça gigante, na verdade era uma necessidade. Eles construíram o robô ao redor da maior limitação dele. Uhum. Mas uma fortaleza, por mais forte que seja, precisa de quem a comande. E o alto comando russo entendeu isso. O robô era só um amplificador. Para o Mark I, com todos os perigos de radiação, funcionar, eles precisavam de pilotos que fossem tão perigosos quanto a máquina. Alguém que olhasse para aquele caixão de metal e chamasse de lar. Perfeito. E eles encontraram esses pilotos em Alexis e Sasha Kaidanovsky. E isso é outra coisa que quebra a lógica do problema. Totalmente. A ciência do drift dizia que a estabilidade vinha do sangue. Irmãos, pais e filhos. E os Kaidanovsky não eram nada disso. Eram um casal. Mas eles forjaram um vínculo neural que superava o de qualquer par de gêmeos. E é aqui que fica, muito interessante. O que os tornava tão letais não era só a conexão, era a pressão. Ah, sim. A Rússia apostou tudo mesmo, nesse único Jaeger.
Não tinha plano B. Para defender a fronteira mais longa do mundo, eles não tinham uma frota. Tinham um. Um. Se a gente conecta isso com a mentalidade deles, imagina o fardo. Por 6 anos, Alexis e Sasha viveram isolados, patrulhando aquele muro. Cada alarme era com eles. Não tinha reforço. Nenhum. Para eles, não existia o conceito de retirada ou derrota. Eles sabiam que se caíssem, a nação inteira, que investiu até o último centavo neles, cairia junto. Essa pressão transformava cada batalha numa carnificina. É a palavra certa. Nos relatórios de combate são brutais. Os kaijus que enfrentavam o Cherno Alpha não eram só vencidos, eles eram sistematicamente despedaçados com uma crueldade Abismal. Eles não estavam defendendo, estavam exterminando. A morte do inimigo não era uma possibilidade, era uma garantia. E essa garantia vinha de um arsenal que, à primeira vista, parece primitivo. Sem canhões de plasma, sem mísseis, sem espadas. A estratégia era simples: encurtar a distância, absorver o dano e golpear. Mas dizer que ele só dava socos é não entender a genialidade macabra da engenharia dele. Exato. Porque um soco normal, mesmo de um robô gigante, não ia atravessar a pele de um kaiju com facilidade. Eles precisavam de mais. Precisavam de Força de penetração. E eles conseguiram isso transformando os braços do Cherno em pistões hidráulicos de cerco. pistões. Sim. Com um sistema chamado Rolls-Royce, os antebraços se retraíam, acumulavam uma pressão hidráulica absurda e disparavam para frente no momento do impacto. Uau! Isso triplicava a força. Não era um soco, era como ser atingido por uma marreta pneumática do tamanho de um prédio. Mas a verdadeira devastação, a razão pela qual ele decapitava monstros, não vinha só dos braços. Vinha da física básica do boxe. Então a gente está falando de uma física de briga de bar, só que numa escala de aniquilação. Qualquer lutador sabe que o soco letal vem da rotação do quadril, da transferência de peso. É a mais pura e letal aplicação de energia cinética. E é aqui que o design desproporcional do Cherno faz todo sentido. O reator? Aquele reator nuclear imenso lá em cima, que o fazia parecer desajeitado, não era um defeito. Era um contrapeso cinético massivo. Então, quando ele girava a cintura para dar um soco, Ele não lançava só o punho. Ele lançava todo o peso do reator num arco de inércia que era simplesmente imparável. Ele convertia o próprio centro de gravidade numa arma. ele literalmente usava o maior problema dele como a sua maior arma. Precisamente. Quando essa massa toda se conectava com o alvo, a transferência de energia era tão absurda que arrancava a cabeça dos kaijus por pura força cinética. Meu Deus! O que parecia um design feio e obsoleto era, na verdade, a execução biomecânica mais perfeita para essa guerra. Uma solução brutal nascida da limitação. O que nos leva, claro, à queda dele em Hong Kong. A história oficial, a mentira que todo mundo conta, é que o Cherno caiu por ser lento e velho demais. Mas a história não bate. Não bate. Quando a gente olha os dados da batalha, parece mais uma execução. Isso levanta uma questão importante, né? Depois de 6 anos de vitórias dos precursores, a inteligência alienígena entenderam uma coisa. O quê? Eles não podiam derrotar o tanque russo com força bruta. O Cherno tinha se tornado um problema tão grande, uma anomalia nos cálculos deles, que o abismo teve que projetar contramedidas específicas. Feita sob medida. Exato. Eles não enviaram bestas ao acaso para Hong Kong. Eles enviaram um esquadrão de assassinato. A emboscada foi executada em 2 partes, perfeitamente coordenadas. Primeiro, ao Tati. Com aquele ácido. E aquele ácido não era aleatório. Análises sugerem que ele foi biodesenhado com um único propósito: derreter a liga de metal específica da blindagem russa. E o ataque foi cirúrgico, né? Mirou direto no reator. Exato, o ponto mais blindado. A única forma de abrir a lata. O Tati era o ariete, e no momento em que a blindagem cedeu e o reator ficou exposto, Apareceu o Leatherback. cuja função não era lutar, era finalizar. Ele tinha o Etem para desativar o Jäger e garras feitas para um único objetivo: atacar a fonte de energia exposta. A tática foi impecável.
Mas tem um detalhe na gravação da batalha que é assustador. Eu sei do que você tá falando. Depois de desativar o Cherno, o Leatherback não vai embora. Ele enfia a mão na água, procura, arranca a cabine de comando. E a esmaga. Com uma fúria direcionada, quase pessoal. Isso. Não era sobre a máquina. Era sobre os pilotos. E é isso que confirma a teoria da caçada. Aquele ato final, a obsessão em destruir a cabine, é a prova. Os precursores sabiam que o perigo não era só o metal. Era a mente dos Kaidanovsky. Exato. Eles precisavam ter certeza de que aquela vontade indomável, forjada em 6 anos de isolamento e pressão, fosse apagada para sempre. Ele não perdeu uma luta justa. Foi vítima de uma emboscada, meticulosamente planejada por uma inteligência alienígena que o temia. Profundamente. Então, no fim, por que o Cherno Alpha é tão idolatrado? Não é só pelo design. Não. A verdadeira razão é que ele foi o único Geiger tão absurdamente poderoso, tão casca-grossa, que a própria história teve que trapacear para conseguir destruí-lo. É um bom ponto. O fato dos alienígenas terem que fabricar monstros sob medida só para derrubá-lo é a maior prova da letalidade dele. É um final trágico, mas é poético. É o maior elogio que um inimigo poderia fazer. E a queda dele nos deixa uma lição definitiva sobre esse universo, né? A vitória nunca dependeu da tecnologia mais brilhante ou dos processadores mais rápidos. A ferramenta sempre foi secundária. O que importava de verdade, o que transformava um monte de metal numa lenda, era a conexão, a vontade dentro da máquina. A letalidade de quem o habitava. E na história de Pacific Rim, nunca houve uma vontade mais letal, mais forjada no fogo do dever que a de Sasha e Alexis Kaidanovsky. E essa história do Cherno, ela mostra que a solução mais robusta, mais resiliente, muitas vezes nasce da limitação, não da abundância. O que deixa a gente pensando, né? Em um mundo obcecado pela última tecnologia, que soluções antigas, brutais e incrivelmente eficazes a gente pode estar ignorando simplesmente porque elas não parecem novas ou sofisticadas?